Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para falar sobre este livro do professor Felipe Aquino, que fala o purgatório, o que a igreja ensina. Hoje nós vamos falar dos usos da indulgência. Ele nos dá confiança, esperança total em Deus. Com efeito, embora sejam as indulgências benefícios gratuitos, quer dizer o seguinte, não é cobrança. Você vai fazer uma indulgência, não vai ser cobrado para você fazer essa indulgência, é gratuito. Não são concedidas tanto a favor dos vivos como dos defuntos, não só concedida tanto a favor dos vivos, também dos defuntos, a não ser que se cumpram as condições requeridas para sua obtenção. De uma parte deve ser cumprida as boas obras prescritas, De outra parte deve os fiéis apresentar a disposição exigidas, isto é, que ame a Deus, deteste o pecado, tenha confiança nos méritos de Cristo e firmemente creia na grande utilidade que para ele mesmo representa a comunhão dos santos. Por outro lado, a crença no valor das indulgências faz-nos também acreditar que nos submetermos aos pastores da igreja, que recebe o poder das chaves. Quem são os pastores da igreja? Primeiro, o Papa Francisco, os nossos bispos, no caso aqui, o nosso bispo Dom Joaquim, o padre Júlio, os outros padres de nossas comunidades também. E o seu padre, o seu bispo, você que nos ouve fora do estado do Espírito Santo, fora da diocese de Colatina também. Então eles têm o poder das chaves, Também não se deve deixar em silêncio adquirido as indulgências. Os fiéis docilmente se submetem aos legítimos pastores da igreja, e particularmente o sucessor de São Pedro. Quem é o sucessor de São Pedro? É o Papa Francisco, que tem as chaves do céu aos pastores que o próprio Salvador mandou apacentar e conduzir a sua igreja. Outra razão de ser das indulgências, como mostra o Papa Paulo VI, é de instaurar mais depressa o reino dos céus, o reino de Deus, e a preparar a esposa do Cordeiro para as bodas. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. É salutar instituição das indulgências, contribui assim, por sua parte, para que a igreja se apresente a Cristo sem mancha, sem ruga, mas santa e imaculada. Efésios capítulo 5, versículo 27. Admiravelmente unida em Cristo pelo elo da caridade sobrenatural. De fato, por meio das indulgências, somos membros da igreja padecente, mais rapidamente agregados à igreja triunfante. Daí resulta que por essas mesmas indulgências, o reino de Cristo se instaura muito mais rapidamente, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. A idade do homem perfeito, à medida que da estatura convém ao complemento de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. O Papa Paulo VI incentiva o uso das indulgências, explica que elas não diminuem a importância dos outros meios para a igreja, nos põe à disposição para a busca da santidade e da perfeição cristã. Sim, apoiando-se nesta verdade, nossa Santa Mãe Igreja, ainda uma vez, recomendando aos fiéis o uso das indulgências, que aprova a experiência, não quer tirar nada às
outras formas de santificação, em primeiro lugar, ao Santíssimo Sacrifício da Missa e aos sacramentos, né? Sobretudo o sacramento da penitência. Em segunda, aos abundantes socorros agrupados sob o nome de sacramentais, assim como as obras de plenitude, de penitência e de caridade. Todos esses meios têm sido em comum, apesar da santificação e a purificação, que tanto maior eficácia, quanto mais estreitamente estiver o fiel pela caridade, unido à cabeça, Cristo a cabeça, a Igreja o corpo. A preeminência da caridade na vida cristã é até confirmada pelas indulgências, pois não podem estar se adquirindo sem uma sincera metanoia e sem a união com Deus, a que visa o cumprimento das obras. É, portanto, mantida a ordem da caridade. Esta ordem na qual se insere a remissão das penas da distribuição do tesouro da Igreja. Enfim, exortando os seus fiéis a não abandonarem ou subestimarem as santas tradições dos seus pais, mas religiosamente aceitá-las como um precioso tesouro da família cristã e segui-las. Deixa a Igreja, contudo, cada um usar dos meios de purificação e de santificação com a santa e justa liberdade dos filhos de Deus. Doutra parte, ela sempre de novo vem lembrar-lhes, né, que deve ser colocado em primeiro lugar os meios ordenados da salvação, isto é, os que são necessários ou melhores a mais eficazes, né? E nesse sentido, o Papa relembra as palavras de São Tomás de Aquino: ainda que tais indulgências muito valham para a remissão da pena, contudo, outras obras de satisfação são mais meritórias sobre o ponto de vista do prêmio essencial, e que vem ser infinitamente melhor do que a remissão da pena temporal. O mesmo Papa Paulo VI ensina que a intenção da autoridade da Igreja é conceder as indulgências, não apenas ajudar os cristãos a pagarem as penas que deve a justiça divina, mas também motivá-los à prática de obras de fé e piedade. A Igreja vai ao encontro dos cristãos que, levados pelo espírito de penitência, buscam atingir esta metanoia com o fito de reencontrar, após o pecado, aquela santidade de que as indulgências distribuem, né? Assim como a mãe, terna e cuidadosa, ampara os filhos fracos e doentes, o que de forma alguma significa ser a indulgência um caminho mais fácil. É isso aí, né, meu irmão? Às vezes a gente acha assim, vou fazer indulgência que é um caminho mais... vou pecar a vida todinha, né? Vou fazer a indulgência que aí já está tranquilo. Não é não. Primeiro é a Santa Missa, a confissão, rezar para o Papa, né? E você aqui fazer indulgência, né? Oferecer para a alma do purgatório ou para a salvação da sua alma também. Então, de forma alguma, significa ser indulgência um caminho mais fácil que nos permitisse evitar indispensavelmente reparação dos pecados. Bem ao contrário, é uma ajuda que todos fiéis, reconhecendo com humildade a própria fraqueza, encontra no corpo místico de Cristo, ao qual todo inteiro concorre para a sua conversão pela caridade, pelo exemplo e pela prece. Outro ponto de conceituação de indulgência afirma, né,
que ela é alcançada por meio da igreja, que é a dispensadora da redenção. E é ela somente que distribui e aplica por sua autoridade o tesouro da satisfação de Cristo e da igreja. Portanto, só a igreja, que é o sacramento universal de salvação da humanidade, por vontade expressa do Pai e do Filho, pode conceder as indulgências. A Mãe Igreja, receptáculo do dom de Deus, como disse Santo Irineu, distribui aos seus filhos os méritos de Cristo e dos santos. Este é o tesouro da igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, porque a gente fala muito sobre o purgatório. Eu sempre falo aqui que o purgatório é um período de recuperação, em que a porta já está aberta para o céu. Quem está no purgatório não vai para o inferno. Por isso a importância, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, fulano de tal é tão santo, né? Vai direto para o céu. Calma. Aí a pessoa acontece o quê? Não adianta rezar para ele porque já está no céu, né? Não, meu irmão, não, minha irmã. Reze sim. Eu gostaria que depois da minha morte você orasse por mim, oferecesse missa, entendeu? Rezasse, fizesse mesmo, né? Todas as indulgências que a gente falou aqui, né? Para que a minha alma se salve. Então, o período que a pessoa está no purgatório é um período de purificação. Da mesma forma, aquele fulano de tal está no inferno. Não, a igreja em momento nenhum diz fulano de tal está no inferno. Nem o próprio Judas, a igreja diz que ele está no inferno. Todos os irmãos, todas as irmãs merecem a salvação. Por isso a importância, muitas vezes as pessoas dizem assim, toda igreja é igual. Não é. A igreja católica é diferente. Assim como outras igrejas são diferentes. Tem outras igrejas que não acreditam no purgatório. A maioria das igrejas evangélicas não acreditam no purgatório. Então nem todas as igrejas são iguais. As outras igrejas não têm o sacramento da confissão, não têm o sacramento da Eucaristia, algumas não têm o sacramento do batismo quando ainda de criança, não têm a unção dos enfermos, entendeu? O matrimônio, às vezes, larga em outras igrejas, né? Abandona a esposa, já começa um outro casamento. Nem todas as igrejas são iguais. Por favor, se você diz isso aí, você está totalmente errado. A igreja católica, ela não é igual às outras igrejas. Ok? Então aqui lembrando, rezando pelas almas do purgatório, principalmente pelas almas dos nossos irmãos que foram contaminados pelo Covid-19, né? E que precisam da nossa oração. Eu também digo assim que às vezes você vê uma pessoa sofrendo, né? Problema de saúde. Deus também dá o purgatório aqui na terra, como eu disse. O purgatório aqui na terra é o sofrimento. Quantas pessoas estão sofrendo, entubadas, e depois elas morrem? É um período de purgatório. Talvez, né, essa pessoa viveu aqui purificando o seu próprio pecado aqui na terra, para que Deus a leve direto para o céu. Mas mesmo assim, como eu disse para você, fulano de tal está salvo, não vou rezar mais para ele. Reze sim. Reze pelas almas que se encontram no purgatório. Quando você vai na missa, né, no momento da consagração, o padre sempre reza, pede para rezar, alguns até fazem silêncio para você apresentar a sua intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.